Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Drive On mais uma vez. E hoje a gente está aqui para mostrar um carro, mais um SUV aí da faixa dos R$100 mil. E esse carro é o Volkswagen T-Cross Comfortline, equipado com motor 1.0 200 TSI. Então essa versão intermediária do T-Cross hoje está custando R$ 99.990, mais conhecida aí como R$100 mil. Então bora conhecer aí um pouco mais desse SUV e conhecer um pouco mais de quais artimanhas a Volkswagen quis trazer para essa categoria depois de tantos tempos sem ter um SUV compacto aqui para concorrer no mercado brasileiro. Bora lá? E a primeira arma que a Volkswagen trouxe aqui para essa guerra é o motor 1.0 200 TSI. Enquanto a maioria dos carros da categoria tem motores aspirados, aí 1.5, 1.6, 1.8 até 2.0, a Volkswagen aqui trouxe o melhor do downsizing. Então um motor 1.0, um motor bem pequeno, mas que entrega números de potência e torque bem altos. Então 128 cavalos no etanol, 20,4 kgfm também no etanol. Realmente um desempenho bem legal que consegue levar os 250 kg aqui do T-Cross com muita vontade e com um consumo melhor do que a maioria dos concorrentes. Ainda assim, né, por conta do peso aqui bem mais alto, né, 1.200 kg, 200 kg a mais do que o Volkswagen Up, ele não tem aquele consumo espetacular que você encontra, principalmente nas versões manuais. Mas aqui, tudo bem, é um carro que tem um consumo bem legal ainda assim para a categoria. Bom, e na hora que você senta aqui no interior do T-Cross, você percebe o parentesco que ele tem com o Polo e com o Virtus. Ele tem uma característica diferente, né? Uma linguagem própria no painel. Claramente é um carro diferente, mas se compartilha muitas características com os irmãos. E a maior parte dessas características são muito positivas. Então ele tem um interior simples, né? Um painel simples e direto ao ponto, mas que tem um acabamento bem legal. Você não vê rebarbas, você não vê sobras, só que muito simples mesmo, né? Ele não tem plástico maleável, ele não tem nenhuma superfície com um toque muito diferente, além de alguns pequenos detalhes aqui na porta em tecido. Mas ainda assim é um carro que tem um interior que agrada, e nessa versão Comfortline ele ainda pode vir com um opcional que adiciona bancos em couro em duas cores, então um banco em couro preto com marrom e também uma faixa marrom aqui no painel que deixa ele com um visual bem mais moderno. Mas falando um pouco agora sobre a posição de dirigir, é de se esperar que um carro dessa categoria tenha todos os ajustes, e aqui no T-Cross não é diferente, né? Então você tem ajuste de altura, de profundidade do volante, você tem ajuste do banco de altura, você tem ajuste do banco no encosto. Então um carro que realmente, para as pessoas que preferem sentar mais baixo, para as pessoas que preferem sentar mais alto, bem provavelmente vão achar sua posição aqui sem problema algum. Lembrando que apesar de compartilhar a plataforma com o Polo e com o Virtus, o T-Cross é um carro um pouco mais alto, tanto na suspensão, tanto na posição aqui nos bancos. Então você tem aquela visão um pouco mais de SUV, um pouco mais altinha, que agrada a maior parte das pessoas. Falando um pouco sobre equipamentos também, ele nessa versão Comfortline já vem com uma central multimídia, né? Com espelhamento de celular, vem com ar-condicionado digital, vidro elétrico nas quatro portas, retrovisores elétricos com tilt-down, câmera de ré, sensor de estacionamento dianteiro e traseiro. Com certeza é um carro bem equipado, mas lembrando também que é um carro de R$100 mil e que compete com a maior parte das versões intermediárias ou topo de linha dos concorrentes. Quando você fala também em relação à segurança, ele já vem com 6 airbags, né? Os airbags frontais, de cortina, então bastante segurança para quem está aqui dentro, e um carro que inclusive recebeu 5 estrelas no Latch NCAP, tanto para adultos quanto para crianças no banco traseiro. E outro ponto importante a se falar aqui do T-Cross é o espaço traseiro. Eu fiquei realmente até impressionado. Apesar de ter dimensões muito parecidas com as do Polo, ele tem o mesmo entre-eixos do Virtus, ou seja, ele tem um espaço muito legal aqui para trás e o entre-eixos mais longo da categoria. É até difícil de contar quantos dedos tem aqui entre o meu joelho e o banco da frente,
Lembrando que ele está configurado aqui para mim, que tem 1,77 m. Realmente eu consigo ficar numa posição muito confortável, os bancos têm um apoio muito legal, eles têm uma inclinação bem razoável, então você consegue viajar, pegar uma estrada, ficar horas e horas aqui no banco de trás com muito conforto e além de ter saídas de ar-condicionado, carregadores para USB para você carregar o seu celular, os airbags aqui atrás e um pedaçozinho aqui de tecido na porta que te dá um pouco mais de conforto aqui para encostar no braço. Realmente esse aqui é um dos lugares onde o T-Cross brilha bastante. E como diria um professor liberal de economia, não existe almoço grátis. E aqui no caso do T-Cross, isso é verdade. Para ter um espaço bem legal ali para as pernas no banco de trás, você abre um pouco mão do espaço do porta-mala. Ele não é exatamente um porta-mala pequeno. Na configuração padrão dele, ele tem 370 litros. Quando você inclina o banco de trás, você deixa ele um pouco mais vertical, você chega a ter 420 litros. Então é um porta-mala suficiente para você usar, mas ele realmente não impressiona tanto quanto o espaço interno. E falando um pouco sobre o acabamento do porta-mala, tecido, plástico, tudo que você espera, e um step temporário daqueles bem fininhos que você só pode usar durante alguns quilômetros, exatamente para você ganhar aí mais alguns litros do seu porta-mala. E agora, antes de dar a nossa voltinha, vou mostrar para vocês a chave do T-Cross. Ela é uma chave canivete bem tradicional, bem comum entre os carros da linha Volkswagen. E lembrando que, como opcional, né, junto com alguns outros itens, como por exemplo a central multimídia maior, o painel todo digital e algumas outras coisas de conforto, o T-Cross pode ter também o acionamento com a partida por botão, ou seja, com aquelas chaves presenciais que basta você estar com ela no bolso ou no painel central, apertar um botão e automaticamente o carro já liga. Mas não é o caso daqui, então bora girar a chave e começar a falar um pouco aqui sobre as nossas impressões ao volante. Na hora que você dá a partida aqui, a primeira coisa que você percebe é que o T-Cross ele não tem o freio de mão eletrônico como tem, por exemplo, no caso do Renegade. De qualquer forma, isso para mim não é um incômodo, eu acho que esse freio de mão comum aqui não incomoda de forma alguma, mas para algumas pessoas, né, é uma comodidade a mais que pode acabar sentindo falta aí se comparando os dois carros. A direção aqui do T-Cross também tem um comportamento bem diferente do que você encontra na maioria dos SUVs compactos, inclusive nos últimos dois carros aí que a gente avaliou no canal, que é o Renegade e o SX. Ele não tem uma direção mais firminha, ele tem uma direção bem leve e que ela é até, sinceramente para mim, um pouco exageradamente leve. Esse carro tá comigo aqui durante a semana inteira, né? Então hoje é sábado, a gente já tá desde domingo andando com o T-Cross e a minha namorada disse que esse carro é extremamente leve. Essa foi o primeiro ponto que ela levantou se comparado ao Renegade. E ela fala dessa leveza em vários aspectos, seja a leveza aqui da direção na hora de uma manobra, seja da leveza na hora que você pisa no acelerador e você sente o carro respondendo. Então um carro muito fácil, muito simples de você dirigir e que é extremamente confortável para você enfrentar aí o trânsito das cidades. Mas o ponto principal aqui do T-Cross, né, o ponto principal de venda dele não é sobre isso. O ponto principal de venda do T-Cross é sobre o motor TSI 1.0. E cara, que motor, viu? Os bancos também dão um apoio bem legal aqui na lateral, tem um suporte bem legal para a lombar, então realmente um carro bem confortável e bem gostoso de você usar no dia a dia. Realmente está bem difícil de concentrar aqui na Avenida Europa. Mas de qualquer forma foi bem legal dar essa aceleradinha aqui para vocês sentirem um pouco mais da potência e do torque que tem aqui 1.0 TSI. Esse motor ele não tem aqui no T-Cross a mesma vitalidade que você encontra em outros carros mais leves, como por exemplo o Up e até mesmo o Polo, mas ainda assim é um motor que dá um desempenho bem bacana. E aliado a uma economia de combustível também razoável, que não é tão econômico quanto o Up e o Polo, mas ainda assim você consegue entregar por volta ali dos 8 km por litro na cidade, mesmo pegando um pouquinho mais de trânsito.
Algumas coisas que me incomodaram um pouco aqui do funcionamento desse motor é como ele tem uma marcha lenta extremamente alta. Então, na hora que você para no sinal, para no trânsito, você percebe que o carro mantém uma rotação de 1000 RPM. Uma rotação muito alta e, para mim, desnecessária para uma marcha lenta. Só que, por outro lado, isso traz uma suavidade no funcionamento dele muito grande. Então, você não sente aquela vibração típica dos carros 3 cilindros. Na hora que você vai também acelerar e trocar de marcha, ele troca de marcha um pouco tarde demais. Então, mesmo se você estiver pisando ali muito leve, ele vai trocar por volta dos 2.500 RPM mais ou menos, o que não é exatamente ruim, pensando que esse câmbio Aisin aqui automático de 6 marchas tem um escalonamento bem longo, então as marchas são bem distantes uma da outra. Mas eu sinto falta de um dos opcionais que vem junto com a central multimídia maior, que é a seleção de modo de direção. E nesse seletor de modo de direção você consegue mudar um pouco a configuração aqui do câmbio, você consegue mudar também a configuração da direção, e que é uma característica bem interessante, principalmente para corrigir alguns pequenos detalhes que eu não gostei tanto aqui no T-Cross. Esse opcional ele custa, se não me engano, R$ 5.900, e ele não vem equipado de série nem mesmo na versão Highline, ele também tem que ser comprado à parte. Bom, e além de falar aqui de motor e câmbio, outra coisa bem importante de se falar aqui do T-Cross e da convivência com ele no dia a dia é da suspensão. Ele compartilha a maior parte dos itens mecânicos com os irmãos Virtus e Polo, mas aqui no T-Cross ele tem uma configuração um pouco mais alta e também pneus com um perfil um pouco mais alto. Ou seja, aliado a essa direção elétrica aqui, você tem um isolamento e um rodar muito mais tranquilo, muito mais macio do que nos irmãos menores. Mas, ainda assim, eu não acho que a Volkswagen conseguiu chegar naquele ponto mágico de conforto que, por exemplo, a FCA chegou com o Jeep Renegade. O T-Cross ele continua sendo um carro que, em alguns buracos, ele bate um pouco seco e que, na hora que você vai fazer uma curva um pouco mais alta, por conta desse pneu com um perfil um pouco mais alto e da suspensão mais alta, você sente o carro jogando um pouco mais de um lado para o outro. Eu acho que não é nada a se falar negativamente de forma alguma, mas também ele não é uma primazia em relação ao conforto aqui no rodar. Bom, e no final das contas, levando todos esses aspectos aí que eu comentei em consideração, acho que a Volkswagen demorou para lançar um SUV compacto aqui nessa faixa abaixo dos R$100.000, mas quando lançou aqui o T-Cross, ela veio realmente com muitas qualidades e muitos pontos positivos que vão agradar a maioria dos compradores da categoria. Então, se você chegou a dar uma volta aí em vários SUVs compactos e o T-Cross é o que mais te agradou, pode ter certeza que ele vai ser um excelente companheiro aqui no dia a dia, seja na cidade, seja na estrada. E depois dessa volta, de passar praticamente uma semana aqui com o T-Cross, chegou a hora de dar o meu veredito final e falar quais são os pontos positivos e negativos desse SUV da Volkswagen. Bom, eu diria que ele é um carro com muitos pontos positivos, mas eu acho que 3 valem um destaque especial. O primeiro deles é o espaço interno. É realmente impressionante o espaço que tem aqui dentro do T-Cross. Eu acho que na categoria não tem nenhum outro carro que chega nem perto dele, e com certeza esse entre-eixo do Virtus ajuda bastante a esse espaço ser bem legal. E curioso perceber aqui, na hora que a gente está nesse ângulo, vendo o carro de trás, com o balanço traseiro, que é esse espaço aqui entre a roda traseira e o final do carro, é muito curto. Isso explica um pouco porque o porta-mala dele é um pouco pequeno. Bom, o segundo ponto positivo é o motor 1.0 TSI. Muitas pessoas com certeza vão falar aí nos comentários que o motor 1.4 250 TSI é o encaixe perfeito aqui para o T-Cross. Mas para mim esse motor 1.0 já faz mais do que o suficiente para a proposta do carro. É um motor relativamente econômico, é um motor que tem um desempenho muito legal e principalmente que entrega muito torque desde baixas rotações. Realmente muito prazeroso dirigir o T-Cross, tanto aqui na cidade, quanto se fosse pegar um trechinho de estrada. E por fim, o terceiro ponto positivo que eu escolho aqui para o T-Cross é o design. Realmente eu gostei bastante desse visual que a Volkswagen deu para ele, essas caixas de roda mais escuras, pretas, essa linha lateral aqui que é bem parecida com a do Polo, mas aqui no T-Cross tem uma personalidade um pouco diferente, essa lanterna traseira que se junta aqui no final, realmente muito legal, um design muito acertado, muito bonito e que sai aí um pouco do comum, do que a Volkswagen costuma fazer, essa visual mais tradicional dos carros.
Mas nenhum carro é perfeito e com certeza o T-Cross não é exceção, né? Então ele também tem os seus pontos negativos e eu acho que um deles chama bastante atenção, que são as versões e o preço do carro. Eu entendo que o T-Cross ele quer competir ali com um pouco acima, né, da categoria dos SUVs compactos. Ele é um carro que já vem muito bem equipado, então ar-condicionado automático, 6 airbags, central multimídia com espelhamento de celular. Ele tem praticamente todas as tecnologias que você espera de um carro de 100 mil reais, mas eu sinto falta de uma versão de entrada realmente um pouco mais simples dele. Quando você olha ali o Polo e o Virtus, eles têm versão 1.0 TSI com menos equipamentos um pouco e bem mais barato, chega a ficar 20, 30 mil reais mais barato do que aqui o T-Cross. Então eu sinto falta de uma versão de entrada com menos equipamentos, uma versão de entrada abaixo inclusive do que a 1.0 TSI sem ser a Comfortline, que eu acho que ele conseguiria vender bem mais e chamar bem mais atenção, brigar muito mais de frente com os outros SUVs compactos que geralmente tem versões aí iniciando por volta dos 70 a 80 mil reais. E com isso, chega ao fim aqui a nossa avaliação do Volkswagen T-Cross 200 TSI. No final das contas, é um carro que eu gostei bastante, foi bem divertido passar essa semana aqui com ele. Ele tem os seus poréns no preço, nas versões, mas é um carro que, como um todo, agrada e que tem um conjunto muito bem feito e muito bem pensado. Então espero que vocês tenham gostado aí da avaliação. Curta aqui as nossas redes sociais que estão no topo da tela. Curta o vídeo também, se inscreva no canal e espero ver vocês em breve mais uma vez aqui no Drive On. Tchau, tchau!